Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? É uma grande alegria nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos as lições do Mestre Jesus e desta obra maravilhosa do Espírito Humberto de Campos, que trouxe por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier este livro Boa Nova, com diversas lições de Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre tudo o que acontecia naquela época e de uma forma muito clara e objetiva para o nosso entendimento. Então vamos, onde nós estivermos, nos sentando confortavelmente, equilibrando os nossos pensamentos, a nossa mente, e vamos fazer a nossa prece. Jesus, querido amigo, que as tuas bênçãos desçam sobre nós, que os mensageiros celestes se façam presentes conosco, nos inspirem e nos ajudem a compreender as tuas lições, para que possamos assim colocar em prática em nossas vidas, mudando o nosso comportamento e a nossa visão pequena sobre a realidade da vida, a realidade do mundo espiritual. Fique conosco, nos inspira e nos acompanha nestes ensinamentos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira, hoje, mais uma vez, nós vamos estudar essa obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos. No capítulo 24, A Ilusão do Discípulo. Ela vai falar para nós a história de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Acontece que desde o princípio, Jesus já sabia quem era Judas e de suas dificuldades. Jesus, propriamente dito, não poderia ter sido traído por um de seus discípulos, apenas ele sabia quais eram aqueles que poderiam fraquejar diante de uma provação. Como todos foram colocados a provações muito difíceis, e com Judas Iscariotes não foi diferente. Mas o Espírito Humberto de Campos, aqui nessa obra, nos traz uma visão muito interessante a respeito do apóstolo Judas, do discípulo Judas. Judas buscava, sim, a implantação do cristianismo na terra. Ele foi um dos ávidos combatentes ao lado de Jesus para que fosse implantada essa missão. Porém, por que esse capítulo se chama A Ilusão do Discípulo? Porque ele encontrava, ele acreditava que a forma que Jesus iria se comportar diante dos fariseus e diante da população deveria ser uma postura de um guerreiro impositor da sua força, da sua vontade, da sua verdade divina, porque afinal de contas ele era amparado por Deus, ele era filho de Deus. E muito incomodava Judas a postura humilde de Jesus, sempre ajudando aqueles que eram pobres e que não tinham condições nem força social e política para fazer valer a sua verdade. Acreditava Judas que aqueles que tivessem o dom da oratória, o poder da sociedade, o poder da igreja daquele momento, dos fariseus, dos sumos sacerdotes, do Império Romano, dos políticos, se ele tivesse esse poder, ele teria muito mais condições de implantar a sua doutrina. Porém, a sua doutrina era fundamentada de amor. E numa conversa com Tiago, discípulo que verdadeiramente via a alma de Jesus como transparente, como clara, como limpa, como pura, com pureza e com muita humildade na sua tarefa. Jesus não cansou de explicar que aquele que veio para dominar é aquele que deve mais servir e não ser servido. Jesus veio para servir e não para ser servido. Em diversas oportunidades ele demonstra essa característica. Ele vai aos doentes, ele vai aos mais humildes. Ele ensina a caridade, o perdão. Ele ensina a fraternidade, a compaixão. Ele ajuda aqueles que têm mais dificuldades.
ele sempre dizia, não são os sãos que precisam de médico, então eu não vou até eles, eu vou até os doentes, porque esses precisam de médico. Mas na alma de Judas, e há aqui uma referência e uma grande lição para todos nós, porque alguns de nós muitas vezes acreditam que somente nós podemos fazer grandes coisas se nós tivermos poder, poder econômico, poder político, poder da beleza, poder da fama, e muitas vezes nós buscamos a nossa vida inteira esse tipo de poder para daí então nós aplicarmos algumas coisas. Porém, o discípulo, o discípulo Tiago, que está junto com Judas, diz para ele: Judas, cuidado que essas coisas do mundo distraem a nossa mente. E o nosso mestre está ciente disso. Por isso que ele vive entre os humildes, a sua mensagem é de humildade. Mas Judas era reticente e entendia que se ele tivesse o poder, se ele tivesse ao seu lado os poderosos daquela época, os imperadores, os senadores romanos, os religiosos, fariseus, os doutores da lei, todos apoiando a ele, se ele tivesse essa gama de pessoas a seu lado, ele teria força e poder de implantar o cristianismo e de convencer as pessoas, porque lá no seu íntimo, no interior, ele amava Jesus. Ele gostava de Jesus, ele acreditava nos seus ensinamentos. O que ele estava iludido era com relação à forma que esses ensinamentos seriam implantados à população. Então começa uma grande busca pelo convencimento de que Jesus deveria ceder aos pedidos dos poderosos e não enfrentá-los a todo momento, para que a sua mensagem fosse realmente aplicada na sociedade. E ele advertia Jesus e os outros discípulos de que essa era a forma que deveria ser aplicada. E como muitos de nós também, muitas vezes gastamos dias, horas das nossas preocupações, dos nossos esforços, dos nossos trabalhos, em função de obtermos poder, de obtermos recursos financeiros. Não que eles não sejam importantes para a nossa subsistência, claro que são, mas quando nós entendemos que esses poderes são acima de qualquer coisa, ou muitas vezes, como nós ouvimos, muitas pessoas dizerem que se eu tivesse mais, eu ajudaria mais. Se eu fosse muito rico, se eu tivesse muito poder, eu ia ajudar muitas pessoas. E a lição que o Cristo veio trazer é muito ao contrário disso, que o que eu tenho já é muito. Para muitas pessoas é uma abundância, e eu aqui não estou vendo essa abundância de coisas que eu tenho e que recebo de Deus todos os dias. A inteligência, a fala, a visão, a possibilidade de andar, de respirar, a saúde, o trabalho que eu tenho, a casa que eu moro, a alimentação que eu tenho, a minha inteligência, a minha capacidade, condição de aprender, tudo isso já estão comigo e já são uma bênção de vida, já é muito o que eu tenho. E para tantos que estão necessitados, quão importante é uma palavra amiga que eu poderia dar, e não ao contrário. Eu não preciso buscar afoitamente os bens materiais, o poder, a fama, para que depois eu faça alguma coisa. Se eu obtiver e já tiver um caminho de caridade, de compaixão para com os outros, para com o próximo, quando eu obtiver esses bens eu vou fazer ainda mais, mas isso tem que partir de uma iniciativa agora, hoje, nesse instante, que é o que nós temos. Não adianta projetarmos para o futuro. Mas Judas acreditava que esse pouco que Jesus fazia não iria surtir efeito na sociedade. Então, quando ele, infelizmente, cede às tentações, cede à ganância e vende a posição, a situação de Jesus para os sacerdotes do templo. Os sacerdotes, então, prometeram a Judas que ele seria ouvido, que ele teria relevância na sociedade e que todos os seus desejos seriam realizados e que finalmente ele teria ao seu lado os grandes, os poderosos, os famosos, os políticos, os ricos e os grandes religiosos da época. E aí então ele poderia efetivar
o seu desejo de poder implantar a doutrina do Cristo para a sociedade, mas com valores totalmente deturpados. Como é que nós podemos pregar uma coisa e praticar outra muito diferente? Jamais Judas conseguiria que os outros, esses poderosos, acreditassem nele, sendo que ele cedeu ao poder, cedeu à ganância, cedeu à fama, à glorificação aqui na terra. E deixou de lado os valores cristãos, os valores do reino de Deus, a humildade, a caridade, a piedade filial. Deixou tudo isso de lado e se vendeu, se deixou levar por esses impulsos. O que acontece? Então, Judas acompanha a morte do Cristo. E quando finalmente ele acredita que vai ter a sua recompensa, ele volta lá para os sacerdotes que prometeram para ele, e os sacerdotes disseram: você já teve a sua recompensa, já foi pago com as suas moedas, então agora daqui você não tem mais nada. Pode esquecer que nós não vamos te apoiar, você já nos deu o que nós queríamos, e nós demos o que você queria, mas o que você pretende a mais não será possível. Judas, no momento de reflexão profunda, de um arrependimento arrebatador, ele se volta aos céus, pede perdão a Jesus, e num momento muito inspirador, é como se ele tivesse escutado uma voz que veio lá do fundo, dizendo para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. E antes dele cometer o suicídio, diante da árvore que foi o seu fim, ele é arrebatado com essas palavras e com o arrependimento profundo do que fez. Então, meus irmãos, quantos de nós, ainda hoje, estamos nos deixando levar por essa ilusão? Pela ilusão da vida material, pela ilusão da fama, da beleza, e estamos esquecendo valores importantes que estão aqui do nosso lado. Pessoas próximas de nós que estão sendo esquecidas da nossa atenção, do nosso carinho, em detrimento de uma busca incansável por algo que na verdade não existe. Um poder que não pode ser dominado, que é o poder da fama, da matéria, de tudo aquilo que eu possa adquirir, mas que não seguirá comigo para além túmulo, para quando eu estiver diante do meu desencarne. Muitos são as revelações de quem encontra-se próximo do momento do desencarne e volta como uma análise de sua vida ainda encarnado, refletindo sobre quantas horas perdeu buscando algo que não traria retorno nenhum. E quando perguntado para essas pessoas o que eles fariam diferente, eles sempre diziam: eu teria ficado mais próximo das pessoas que amo. Eu teria dado mais atenção para as crianças enquanto eram crianças. Eu teria ouvido mais os clamores de auxílio de quem estava do meu lado, as pessoas que sofriam que eu ignorei em busca dos meus objetivos e metas materiais. Portanto, meus irmãos, hoje nós temos a chance de refletir sobre nossas vidas e não precisamos esperar mais o momento do nosso desencarne, o fim da nossa existência terrena, para refletirmos sobre tudo que não fizemos. A lição do Cristo já é clara desde o seu princípio. Por que eu achar que agora, se eu desviar do meu caminho, eu vou obter a mesma recompensa? Não, porque o caminho é simples, o caminho é a caridade, o caminho é o amor ao próximo, é o amor a si mesmo, é o amor em si por si só, o respeito a Deus e às suas leis divinas, sempre caminhando ao lado de Jesus com os seus ensinamentos. Nós estaremos protegidos de qualquer problema que seja, e nada mesmo
poderá ser maior do que essa nossa força e essa nossa fé. Muita paz. E agora nós vamos fazendo as vibrações por todos aqueles que estão doentes nos hospitais. Senhor, envolva estes nossos irmãos. Leve essas energias que nós estamos emanando agora para todos nos hospitais e que eles possam receber a cura. Para os que estão desencarnando agora, Senhor, que os bons espíritos se aproximem e já os envolva, dando assistência carinhosa neste momento de retorno à nossa verdadeira casa, à nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Envolva os familiares que aqui ficam desconsolados pela perda, pelo distanciamento temporário de um ente querido. Que seus corações sejam reconfortados e que possam seguir a sua existência em todas as provas, em todas as necessidades. Muito obrigado, Senhor, pela compaixão que tem conosco, por estes momentos de fé e de amor que nos permite participar, por esta casa bendita que nos dá esse espaço de estudo. Fique conosco por hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.